Olá pessoal, olha só, hoje estudaremos um pouquinho da importância da notação científica para a ciência, tá? A notação científica ela é a realização de cálculos que envolve números muito grandes ou então muito pequenos, tá? Ela tem uma grande importância, tá? Para a comunidade científica, principalmente no estudo de cálculos. Exemplo, se eu fosse calcular 123 bilhões, tá? Vamos observar que esse número não caberia na calculadora, tá? E dificultaria os cálculos, tá? Por isso foi criado um método científico para cálculos de números maiores, né? Ou muito pequenos, tá? Então, vamos aqui aprender um pouquinho sobre a notação científica, como se faz, tá? Na notação científica, nós vamos fazer um exemplo de números, né, grandes. Olha só, vamos aí, 6.000, nós vamos separar o número inteiro, que é o 6, vezes 10, a terceira potência, tá? Pego esses 3 zeros e elevo ele na potência, sempre utilizando a base 10 como referência. 12, vou utilizar ele aqui, vou pegar a quantidade de zeros, 3, 6, e elevar, né, sobre o 10. Então vai ficar 12 vezes 10 a sexta potência. 44 bilhões, né? Um número extremamente grande, ó, 44 bilhões desmembrado. Eu coloco a parte inteira aqui, 44 vezes 10 a nona potência, ó. 3, 6, 9, 9 aqui. Agora vamos ver 871 bilhões. Vamos pegar toda essa parte, ó, nessa aqui, um pouco diferente, ó, 3, 6, 9, avanço duas casas aqui entre aqui e aqui, 9, 10, 11, avançando, eu coloco uma vírgula no 8, porque eu avancei duas casas a mais depois do zero, então vai ficar o 11 sobre o 10, né? 8,71 vezes 10 a 11ª potência, tá? Assim vai, ó. Se eu quiser avançar mais do que o zero, eu coloco a vírgula, tá? Olha só, 125.000, eu avancei, ó, 3 zero, mas avancei mais duas casas, que é igual a 5, tá? Coloco a vírgula entre o 1 e o 2, que vai ficar 1,25 vezes 10 a quinta potência, tá? Isso aqui é um exemplo para números, tá, grandes. Agora, quando eu deparo com os números bem menores, né, fazemos a seguinte, né, resolução. 0,032, eu vou separar o número inteiro, 32, e depois eu vou multiplicar. Depois do 32, eu vou colocar a base 10 menos 2, tá? Aí eu vou recuar, ó, duas casas, 1, 2, recuando duas casas, tá? Vai ficar 2 negativos. Então, ficou 32 vezes 10 a 2 negativo, né? Agora, quando os números extremamente pequenos como esse aqui, ó, nós vamos fazer da seguinte forma, ó. 125, separar ele do lado e contar a quantidade de casas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Ele regrediu aí, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ele regrediu com mais um 6, ele regrediu 6 casas, né? Então vai ficar 121 vezes 10, né? A sexta potência negativa. Aqui, ó, 0,87, né? Separamos os números inteiros, né? Recuamos, né, uma casa, tá? Recuamos só uma casa, então vai ficar 87 vezes 10 a 1 negativo, tá? Logo aqui também, ó, vamos recuar quantas casas? Até chegar aqui, recuamos duas casas, tá? Se recuamos duas casas, então vai ficar o número inteiro, 327 vezes 10 a menos 2, tá? Espero ter ajudado, tá? Com números, exemplos de números muito pequenos na resolução de notação científica.